E, pô, tava conversando com os caras aí, eles falam, não, pô, não sei o que, caridade e tal, não sei o que. Não é que eu não goste da ideia de caridade, mas é que eu acho que caridade é só o começo, sabe? Resolver o problema ali, o cara tá com fome, se dá comida pra ele, é só o paliativo. O que eu quero fazer não é isso. Eu quero ir mais profundamente, tá ligado? Precisa mudar uma parada estrutural, né? É. É É diferente. o que eu, assim, eu tenho um objetivo maior, mas eu só quero chegar nesse objetivo se eu conseguir passar por essa outra vertente, sabe? Eu preciso, eu quero que isso precisa estar junto comigo até lá, sabe? Ah, muito massa isso, cara. E é foda, acho porque legal, quando eu cara. falo isso parece que é pra ficar bonitinho, mas não é. Não, às vezes parece um pouco mesmo, cara. Mas assim, nunca ninguém vai saber, às vezes nem você. Às vezes talvez você lá na frente descubra que era por culpa, sentimento de culpa. Ou às vezes não, às vezes era super genuíno e tal, entendeu? Porque às vezes a gente é movido por muitas coisas emocionais, entendeu, cara? Mas com o tempo tudo fica claro. Com o tempo tudo fica claro. Por exemplo, falaram que quando eu me converti, falaram que foi marketing, sabe? Mas com o tempo tudo vai ficar claro. E aí o cara é rico, ele não sei o que lá. Com o tempo vai ficar claro. O cara quer fazer o bem, com o tempo vai ficar claro. Né? Então o tempo, cara, ele é a balança da justiça. O que mais me Entendeu? doeu em toda essa parada aí da gente perder uma grana e tal, assim, aí me perguntaram esse fim de semana lá na BGS lá, eram quatro, assim, eu tava no palco e aí tinha uma galeraça aqui assim embaixo e eu tava com a Camilota e era uma brincadeira que os caras iam me fazer umas perguntas polêmicas, eu podia ou não responder, mas se eu não respondesse eu tinha que comer alguma coisa que eu não sabia o que que era. Eu Cara, odeio peixe. Então eu tava com muito medo de ter peixe na parada, porque eu ia vomitar mesmo e ia ficar feião. Aí eu, porra, pergunta aí. Aí os caras iam perguntando e eu ia respondendo. E era uns troços assim meio que, pô, tá bom, mas, pô, isso é fácil, não sei o quê. Teve uma que me perguntaram que foi, cara, quanto dinheiro que a gente perdeu quando a gente teve o problema e tal. E aí eu falei um número que tava na minha cabeça. Assim, eu sabia que eu tava chutando baixo, mas depois olhando com cuidado, até conversando com os outros caras que trabalham aqui, eu vi que eu falei eu subestimei pra caralho, muito. Então, assim, os caras falaram, quanto tu perdeu aí? Pô, aí eu, pô, pelo menos uns 8 milhões. Aí os caras, caralho, 8 milhões e tal. Aí eu, porra, mas, cara, o que mais me doeu nisso aí tudo é que eu tive que interromper umas paradas que a gente tava, uns projetos que a gente tinha e ajudar uma galera e fazer uns troços assim que eram maneiro e que não necessariamente as pessoas sabiam, meio que não era. Não era. Porque assim, eu nem ia pegar esses 8 milhões e botar no bolso, né? Tipo, 4 pra mim, 4 pro Monark. Não era isso que a gente ia fazer. A gente tava acelerando mesmo algumas outras coisas e dando atenção pra um cenário, especialmente de coisas que a gente ama. E o que mais me doeu foi que eu tive que interromper tudo isso, sabe? entendi. Então, e eu tô te falando de coração aqui, que incomodou mesmo. E é uma das minhas prioridades. Quando a gente voltar legal, assim, tiver uma saúde maneira e tal, é pra ali que eu vou voltar, a primeira coisa. Cara, é muito bom isso que você falou, cara. Tem coisa na vida que parece não ter sentido quando tá acontecendo. Mas no tempo, existiu algum motivo por trás disso. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu queria ficar rico. E eu peguei 5 mil reais que eu tinha e investi na bolsa de E valores. se fudeu, essa daí eu E conheço. aí eu quebrei, certo? Perdi dinheiro. Será que eu perdi dinheiro? Você ganhou aprendizado. Não e só perdeu isso. dinheiro também, perdeu dinheiro. Não só isso. O ponto é, eu perder 5 mil naquela época me fez não perder 1 milhão lá na frente. Entende? É verdade. Então, como a gente não consegue prever o futuro ou saber o que aconteceria, tem muitas situações que acontecem hoje que parecem não ter sentido, mas com o passar do tempo elas ficam claras. Então, eu fui para um casamento, eu e a Ká, da irmã de um amigo nosso. Era em Portugal. E ele, cara, era brother, um cara, pô, gente finíssima e tal. E ela, a gente não tinha tanto relacionamento também, mas, cara, uma pessoa que a gente admirava muito e tal. Mas a gente era amigo, na época, mais do irmão mesmo, que era o nosso brother. Aham. A gente voou até Portugal. No que chegamos lá em Portugal, a gente desceu, foi fazer check-in no hotel legal. A gente pegou e falou, caramba, cadê o nosso amigo? O nosso amigo não foi, cara. Ele quebrou a perna lá e não Eita. foi, cara. Então a gente foi para um casamento da irmã do nosso brother e a gente não conhecia toda a família. E eram pessoas incríveis. Mas a gente não conhecia a turma. A gente falou, caraca, cara, olha isso.
E a gente ficou assim, meu, o que a gente veio fazer aqui, sabe? Pô, a pessoa é legal e etc. Mas caramba, nosso amigo não veio, que loucura. Ah, tu saiu de lá sócio de quem, primo? Sócio do JC Rocha, cara. É sério? É. Eu chutei aqui de sacanagem. É. Não, Jesus Cristo Rocha, cara. Porque olha só. Entendi. É porque olha o que aconteceu. Porque lá, as coisas só fizeram sentido depois. Ah. Na época eu tava tipo, cara, pô, legal, pô, que bacana e tudo mais. Mas tinha um cara que tava lá. E esse cara que tava lá, assim, né? Tava em Portugal, na mesma cidade que a gente. Não tava nem no evento, tava Nem só no na evento. mesma E a cidade. gente nem se conhecia. Ah. E aí ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram. Ele falou assim, pô, eu vi que você tá aqui em Portugal, eu também, a gente tá em Algarve. Cara, vamos jantar? Eu falei, vamos, né? Aí ele veio no hotel, a gente jantou. E aí esse cara, na janta, falou assim, pô, Thiago... Aí eu dei vários conselhos de negócio pra ele. E ele falou assim, e você, Thiago? Sabe o que você devia fazer? Você devia ler a Bíblia. Eu falei, que Bíblia, cara? Cara, foi ali? Nunca vou ler a Bíblia. Nunca, nada a ver ler a Bíblia. Ele falou, não, cara, é sério? Você fica querendo estudar os bilionários? Sabe que o cara mais rico de todos, ele escreveu um livro inteiro chamado Provérbios? E o nome dele é Rei Salomão. E uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro. Eu falei, nem a pau. Ele falou, tá aqui, ó, pode ler. Aí eu, tá bom, então eu vou ler Provérbios. Dali eu comecei a ler Provérbios. Sem saber o que estava acontecendo. E aí quase 3 anos depois, aí eu conheci Deus. Então eu olho pra trás agora e falo, entendi por que eu fui parar naquele casamento, meu brother não foi, etc. Então com o tempo as coisas ficam claras. Então eu acredito que o que aconteceu, como todas as coisas que acontecem, tem um sentido. E por mais que tenha tido, né, os motivos ou não motivos, etc., e se foi justo ou não foi justo, talvez, cara, tenha te privado de uma besteira muito maior no futuro. Entendeu? Porque a gente não consegue prever. E isso é fé, cara, entendeu? Isso é fé. Isso é fé. Caraca, que É, loucura. eu tenho